Essa quadrilha de 16 pessoas estava envolvida em 24 delitos, sendo que o prejuízo causado pode chegar até 5 milhões de reais. Olá, tudo bem com vocês, produtores e produtoras rurais? Começa agora mais um episódio do podcast Artigo 144, esse podcast dedicado, então, a ajudar vocês, produtores e produtoras rurais, a manter a segurança na sua propriedade rural, proteger o seu patrimônio contra roubos e furtos. Eu sou Letícia Guimarães, Carlos Umelli, especialista em segurança no agronegócio, e hoje o nosso tema é impunidade. Zumelli, pensando nesse termo, o que a gente pode lembrar, o que vem na cabeça quando a gente fala de impunidade? A polícia prende e a justiça solta. Então nós temos visto, e você vai ler com certeza as notícias que nós temos, os trabalhos feitos por policiais que despendem tempo, despendem dinheiro para prender os bandidos. E a pergunta que fica no ar: quanto tempo esse cara vai ficar fora da rua? E tenho certeza que quando ele voltar, ele não vai distribuir currículo nas empresas, ele vai voltar para o crime. Então, eu acho que esse é o grande problema que assola não só o agro, assola, acho que de forma geral, o nosso país. Ou seja, a impunidade, ela acaba facilitando com que o ladrão volte a agir de maneira ilícita novamente, volte a cometer atos ilícitos, é isso, né? Exatamente, porque ele está acostumado com aquilo, né? Eu participo de um grupo e prenderam um dos maiores assaltantes de banco no Maranhão. Trabalho excepcional, trabalho de inteligência da polícia, etc. Assaltante de banco. E nós, no grupo, nós estávamos discutindo quanto tempo vai ficar, 3 anos, aí entra, e nós vamos falar disso também, a saidinha de Natal, 1/3 da pena, boa conduta, não sei o quê. Ele é assaltante de banco, fez isso a vida toda. O que você acha que ele vai fazer quando ele sair? Não vai trabalhar. Ou vai continuar trabalhando naquilo que ele sabe fazer. Ou seja, dá dor de cabeça pra gente. O agro é a mesma coisa. Retomando um pouquinho nessa questão da impunidade que a gente falou, né? De se isso é um fator que motiva, né, o ladrão a agir novamente de forma ilícita. É vantajoso para o ladrão roubar? Depende. É meu ponto de vista, tá? Deixa eu colocar aqui meu ponto de vista. Por que eu vou roubar? Para comprar pão, leite para meus filhos? Não. Qual é a finalidade? Droga. Hoje em dia, um dos motivos maiores é droga, a gente sabe disso. Droga, bebedeira, farra, etc. Tá ok? Tanto é que o que se rouba hoje, e isso aí há muito tempo sempre foi assim, ele rouba um ativo de um valor, vamos falar do agro. Eu vou chutar, eu não conheço bem, um trator que ele roube ou furte, um trator de 300 mil reais. Quanto você acha que ele vai jogar isso aí no mercado negro, no mercado paralelo? Né? Ele vai jogar isso por 50 mil reais. Por quê? Porque 50 mil reais para ele é muito dinheiro. Às vezes a quadrilha reparte entre eles, aí talvez consiga um pouco mais. Mas basicamente é isso. Por quê? Porque é produto de furto, né? É produto de furto. Então, produto de roubo. Ele não pode chegar lá, não, eu vendo por 200 mil, ninguém quer. Aí ele vai fazer o que com aquele abacaxi na mão? Então é por aí que a coisa rola, sabe? Então, tem vantagem? Vamos ser honestos. O crime compensa no Brasil? Compensa. O crime compensa no Brasil, infelizmente. O cidadão de bem, que levanta de manhã para trabalhar, etc. Esse está no caminho certo, ok, perfeito. Mas aquele elemento que nasceu e viveu e vive à margem da sociedade, ele só sabe fazer aquilo. Ele só sabe cometer crimes. E um a mais, um a menos para ele. Hoje, você puxa, às vezes,
ficha criminal de certas pessoas, ou você vê mesmo no noticiário, foi preso o elemento assim, tinha uma ficha criminal eles fazem inclusive, imprimem a ficha criminal, dá lá uma mesa dos crimes do cara. Você acha como é que é isso? O crime compensa? Compensa para ele, né? Sim, porque ele está acostumado com aquele ambiente. Ou seja, são tantos crimes que vêm provar que a impunidade, vem provar mais uma vez que a impunidade no Brasil é uma coisa maluca, é uma coisa assim que realmente leva a isso, né? E pensando por esse lado, né, que fica nesse entra e sai da cadeia, né? Isso quando vai para a cadeia, porque algumas vezes não vai. Mas pensando nessa questão que você tocou da ficha criminal, né, Zumelli? Por exemplo, o cara já foi pego, sei lá, por furto 5 vezes. Quando ele roda pela 6ª vez, esses crimes que ele cometeu anteriormente acabam pesando nessa 6ª vez que ele vai preso ou não? Isso é contado de maneira individual? Não é levado em conta? Não é levado em conta. Tantas vezes. Não é levado em conta. Não é levado em conta. E quando você fala em furto, que é aquele crime de menor gravidade, digamos assim, aí que ele vai para a rua mais rápido. E não pesa nada, né? Porque não ameaçou ninguém? Não ameaçou ninguém, não matou ninguém, poderia. Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar na nossa conversa que eu quero matar uma pessoa, o que acontece comigo, que eu que sou de bem. Espero que essa pessoa não seja eu. Não será você, muito pelo contrário. Mas nós vamos, eu gostaria de comentar isso também, quando o cidadão de bem comete um crime, porque todo mundo está sujeito a isso, não estou dizendo que nós somos santos, não é isso. O que acontece? Mas assim, o furto... Então, por que o furto não é punido com maior rigor, sabe? Vamos desenrolar aqui. A gente vai avançando nessa conversa. A gente vai avançando, vocês vão ver aí que a nossa indignidade talvez seja igual à sua, produtor e produtora rural, e nós vamos chegar aonde que nós queremos que todo mundo se una para tomar uma providência contra isso. E pensando em notícias recentes, né, trazendo para vocês aqui notícias do mês de julho, que foram destaque no cenário policial e ligando com a área do agronegócio. Então, a polícia desarticulou uma quadrilha que roubou mais de R$1 milhão em gado. O Ministério Público de Minas Gerais anunciou, então, nesse mês de julho, uma operação para desmantelar uma quadrilha especializada em roubo de gado lá no estado. A operação foi batizada de Carcará e contou com o apoio da Polícia Militar, que prendeu 6 pessoas, parte dessa quadrilha, não só em Minas Gerais, mas também em alguns municípios aqui de São Paulo, como Nazaré Paulista e Bom Jesus dos Perdões. Um veículo foi apreendido e os animais foram recuperados dessa vez. Então, a gente tem aí um final... Não dá para se dizer um final feliz ainda, mas assim, porque teve, né, ocorreu o furto ou o roubo, né? Exatamente, foram cerca de 500 cabeças de gado e também máquinas agrícolas que foram levadas, então, nesse caso. Também tem outra notícia envolvendo crime ligado ao agronegócio que a gente separou para trazer para vocês aqui. 16 pessoas foram presas nesse mês de julho por suposto envolvimento com uma quadrilha de furtos e roubos a fazendas durante a Operação Praga do Ministério Público Estadual de Patos de Minas e Uberlândia, em Minas Gerais, e também com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Os mandados de prisão temporária e 32 de busca e apreensão foram cumpridos em Minas Gerais, São Paulo e Goiás, e a maioria dos presos, ou seja, 12 presos desse total de 16, estavam em Minas Gerais. O objetivo era desarticular uma organização criminosa que era especializada em assaltar, então, fazendas e levar principalmente tratores e implementos agrícolas. Então, Zumelli, né, a gente vê um caso, né, o grupo levou cerca de R$1 milhão em gado e equipamento, e nesse segundo caso aqui, uma quadrilha especializada, né, tinha 16 componentes nessa quadrilha, 16 criminosos, e tem o dado aqui, né, desse caso em Minas Gerais também. Essa quadrilha de 16 pessoas estava envolvida em 24 delitos,
Estou falando pausadamente porque a gente está falando justamente de impunidade, de reincidência, ou seja, né, as investigações apontam que a quadrilha está envolvida em 24 delitos, sendo que o prejuízo causado pode chegar até 5 milhões de reais. 5 milhões. Não é pouca coisa, não é troco de bala. 5 milhões de reais e pelo menos 24 casos. E a gente sabe que a gente tem essas notícias, né, com essa estimativa preliminar da polícia, né? A polícia, ela passa para os noticiários, para os repórteres, né, o que eles têm levantado até o momento, mas a gente sabe que o trabalho da investigação da Polícia Civil e do Ministério Público continua e eles vão levantando, às vezes, esses 24 casos podem ser muito mais, né? Dependendo da investigação do que a polícia levantar. Então, Zumelli... É difícil, né? 16 pessoas envolvidas em pelo menos 24 delitos. Para você ver. Então, vamos primeiro ressaltar o trabalho da polícia. Olha que baita trabalho. Olha o que eles fizeram para chegar na... Não é... Quem conhece trabalho policial sabe que ele não estala o dedo e já está ali. Então tem trabalho de escuta telefônica, tem trabalho de investigação, trabalho de inteligência, até chegar num ponto que tem que levar para o juiz tem que expedir os mandados todos. Olha que trabalho bacana. Agora, quando cai na justiça, não estou criticando a justiça, muito pelo contrário, mas assim, nós precisamos tomar uma providência contra isso. Nós precisamos tomar providências contra isso. Quando cai na justiça, a justiça chega lá, tem as janelas jurídicas, digamos assim, que no outro dia, essa quadrilha que estava em Patos de Minas, a outra que estava numa outra cidade, o que eles vão fazer? Pera um pouquinho, aqui nós já somos figurinha carimbada. Vamos lá para o Tocantins, porque eles são itinerantes. Vamos para o Tocantins, lá a gente monta a nossa quadrilha que nós vamos fazer a mesma coisa lá. 24 ocorrências. Será que foram todas ali naquela região? Não, às vezes já está com Rio Grande do Sul, já está carimbado lá, veio para o Paraná. E vai pingando, né? Vai pingando. Prende, solta, não tem jeito. Essa é a grande chamada que nós resolvemos mudar. Falei, espera um pouquinho. O produtor rural reclamando. Onde que está um gargalo? Um dos gargalos é esse, é a impunidade. E aqui já vou citar um trabalho feito pelo Brasil Paralelo. Quem não assistiu, assista. Entre Lobos. São 3 episódios que eles citam através de depoimentos de promotores, através de depoimentos de policiais, através de depoimentos com muita base. O que é a impunidade? É uma realidade muito grande, Então, o que eles dizem lá? Eles dizem o seguinte: se na hora que o ladrão for pensar que ele vai cometer o crime, que a pena realmente, se ele for pego, a pena vai ser cumprida, ele vai ficar 10 anos na cadeia. Não tem saidinha do Dia das Mães, não tem saidinha de Natal, não tem 1/3 da pena, não tem nada. Ele vai cumprir aquela pena, ele vai pensar 2 vezes. Eu lembro perfeitamente uma cena que está nesse programa, que eles trouxeram, não fazendo comparativo, mas a cena me impressionou. Um réu americano, quando ele recebeu a pena dele, ele desmaiou. Por quê? A pena tem que dar medo, tem que levar quem vai cometer o crime a pensar. Então isso que falta para nós aqui. Aqui não, eles mesmos citam no programa. Falam assim, aqui, qual vai ser o meu prejuízo se eu for pego? Porque muitas vezes comete-se o crime e a polícia não consegue levantar quem é. Nos Estados Unidos até tem um ditado popular assim, que é conhecido e meio engraçadinho, né? Don't do the crime if you can't do the time. Ou seja, não cometa o crime se você não der conta da sentença. Exatamente. Então, você está vendo que interessante? Aqui não. Aqui eles vão fazer uma avaliação. Não, eu entro por uma porta e saio por outra, como diz aí os policiais. Enxugar gelo, né? Policial, já ouvi policial falou, eu tô aqui enxugando gelo.
A impunidade leva para uma outra coisa, se a gente for ficar pensando bem, a impunidade, espero que não, desestimula o policial no trabalho dele. Eu prendo, a justiça solta, o que eu estou fazendo aqui? Eu não vou prender. O tal do enxugar gelo. É o tal de enxugar gelo. Então eu fico desestimulado a fazer o meu trabalho, porque o resultado do meu trabalho, se eu fosse policial, não sou, mas eu acho que é a finalidade, é prender o ladrão e ver que ele é sentenciado e que isso vai ser cumprido. Certo. E Zumerli, aí tendo na cabeça, né, essa questão da impunidade, eu ainda tô pensando nesse número, né, de uma quadrilha composta por 16 pessoas que cometeram pelo menos 24 crimes com prejuízo aí no mínimo de 5 milhões de reais. São números que ainda estão ecoando na minha cabeça. E a gente tem, né, se eles cometeram esses 24 crimes, né, se a gente tem essa questão da impunidade, desse entra e sai da cadeia, é claro, né, que a gente tem direito e tem que contar sim com a proteção vinda do Estado, mas a gente também precisa se proteger ali no nosso patrimônio, né? Precisa tomar algumas medidas. E quais medidas são essas? Por que é importante a gente ter essa proteção na nossa propriedade, do nosso patrimônio? Olha, na realidade, nós, sabendo dessa coisa da impunidade, sabendo que o ladrão nunca vai deixar de ser ladrão, ele pode vir na minha propriedade quantas vezes ele quiser. Nós conversamos isso agora há pouco, né? Se eu mostro para ele que eu tenho algum sistema de proteção, ele fala, pera um pouquinho, eu não quero incomodação aqui. Se eu mostro para ele que se ele entrar na minha fazenda portando uma arma para me roubar, ele vai ter uma contrapartida, ele vai pensar duas vezes, ele vai naquele que está mais vulnerável. Eu estive pensando essa semana, nós temos aqui duas situações. Nós temos a segurança fora da porteira e a segurança dentro da porteira. Nós temos que pensar nisso aí. Pense nisso. A segurança dentro da porteira depende de você, produtor e produtora. A segurança fora da porteira depende da polícia. Então, se a polícia faz o trabalho dela, mesmo tendo a impunidade como uma coisa que está aí viciado no processo, a responsabilidade de ter processos dentro da porteira é seu, para que não aconteça. Porque senão a pessoa que roubou o seu vizinho vai roubar você também. Por quê? Porque ele foi preso, voltou, saiu, voltou. Interessante, muito interessante, o que nos disse o coronel-comandante do Batalhão Rural. Ele fez uma entrevista aqui no Notícias Agrícolas e ele deu mais ou menos o modus operandi da situação. Então, a pessoa que mora em Valinhos vai roubar em Campinas e vende lá em Limeira. É mais ou menos assim que funciona. Ou seja, ele não é reconhecido em Campinas, quando ele vai praticar o roubo, e lá em Limeira ele vende como produto quente. É mais difícil de ser pego? É, mas o trabalho da polícia, mas ele sabe que se ele for pego, já passou o tempo. Tem outra coisa também que é do flagrante. Flagrante, já foi o tempo que o flagrante realmente dava medo no ladrão. Que se ele fosse pego, já ia direto, não tinha preventiva, não tinha nada. Ele é flagrante, acabou. A casa caiu. A casa caiu, você entrou aqui e já era. Então, flagrante hoje não. Flagrante depende de uma série de circunstâncias, sabe? Começa aí com a audiência de custódia. Nós, da área de segurança, nós que militamos, isso aí é uma coisa que é o espinho entravado na garganta. Que negócio que é esse? Que negócio que é esse? O policial não pode agir mais? Aí o ladrão dá tiro no policial, o policial tem que jogar rosas. Fala, né? Tem que jogar bombons. Eu acho que o policial também é gente. Também é um ser humano normal, com família, com filhos, com sentimentos. Então tudo isso soma. Agora, se nós não cuidarmos da porteira para dentro, nós seremos vítimas quantas vezes for possível. Por quê?
Vem um grupo, vem esse grupo aqui de Patos de Minas, você já foi vítima deles. Aí esse grupo sai daqui, vai lá para o Tocantins. O pessoal que foi preso lá no Rio Grande do Sul vem para Patos de Minas. É um rodízio de bandido, né? É um rodízio de bandido. Rodízio de bandido. Por quê? Porque ele não vai ficar no mesmo lugar onde ele está. Não, isso aí a gente sabe que eles movimentam. Tá ok? Eles se movimentam. E você vai ser... E você não. Você está preso no mesmo lugar. Você vai ser sempre vítima. Até porque, assim, além da questão do reconhecimento, né, Zumerli, assim, dele agir ali muito tempo naquele mesmo lugar e correr o risco de ser reconhecido, se ele atua, por exemplo, se ele furta ou rouba algum tipo de equipamento, de insumo agrícola, de implemento, seja lá o que for, e ele repassa aquilo, ele tem que revender aquilo... chega um momento que aquele mercado de receptadores que ele tem, né, de pessoas que compram esse produto ilícito, acaba ficando saturado também, né? A pessoa, né, já comprou ali trator, já comprou tudo. Esse ladrão também chega uma hora que daquela região ele não tem mais muito para quem vender, né? Eu sei, mas assim, não é só o trator, né? Você pega, por exemplo, o gado. Vê quanto que tá o quilo, o preço da arroba hoje. O gado é uma coisa que roda muito. Você pega, por exemplo, insumos, que é o descartável. Trator, por exemplo. Eu estive conversando com uma pessoa de Ponta Porã. É incrível. O trator atravessou a fronteira, perdeu, foi embora. Não recupera mais. Perde contato de GPS, perde contato de tudo, porque é outro país. Já era. Já não tem mais o mesmo controle lá, sabe? Então, dentro do seu raciocínio, pode ser, com o tempo, né? Vai, mas o agro brasileiro é muito grande. Ele é muito grande. Estão desbravando fronteiras, estão abrindo, sabe, mais fazendas e etc. A necessidade continua sempre a mesma, tá ok? Isso vai desde o pequeno até o grande. E aí, o que acontece? O campo é fértil. O campo é fértil. Eles têm uma diversidade muito grande para roubar, para furtar. Nós já conversamos aqui também da última vez, eu lembro muito bem que nós falamos do furto formiguinha. O furto formiguinha, que é aquele funcionário que está levando, etc. Esse então, ele não tem impunidade, ele tem quase que imunidade. Porque esse aí, ele rouba, ele furta igual, é como se fosse um furto, o artigo 155, a mesma coisa. É a mesma coisa, só que ele é empregado, ele é pouca coisa, então esse aí a impunidade para ele é muito, como é que eu posso dizer, tá mais do lado dele ainda, sabe? E aí vai, por aí vai. E falando da segurança da porteira para dentro, como você tinha comentado, Zumerli, às vezes é tentador para o produtor rural, para o proprietário ali daquela propriedade, daquela fazenda, daquele sítio, fazer justiça com as próprias mãos. Isso é o correto? Isso pode trazer algum encargo jurídico, algum enrosco? O que isso pode acontecer? E qual é a forma correta, então, de bancar esse esquema de proteção? Tá. Nós recebemos aqui de um grupo, mês passado, não se sabe quem foi, né? Não sabe se, mas 2 pessoas que estavam furtando uma res, já tinham descarnado a res pelas fotos que nós vimos, né? E eles foram mortos. Eles foram mortos a tiros. E numa das mensagens de voz que veio, a mensagem foi bem clara. Falou: nós já estamos cansados desta coisa da impunidade. A partir de agora nós vamos fazer justiça com as próprias mãos. E o campo está se armando. É errado. Eu não concordo com isso. Às vezes, nós tivemos outro dia aqui uma resposta: ladrão de gado é só matando. Não é o caminho, mas diante da impunidade, diante esse ataque constante que o agro sofre,
se perde a cabeça. Eu vou dizer para você, se perde a cabeça. Por quê? O agricultor é aquele cara, aquela mulher, aquele homem que acordam de manhã e vão à luta. Você conhece melhor do que eu a luta de todos eles, tanto do pecuarista, o agricultor, é uma luta constante. Para quê? Para que um elemento, um desqualificado, que vive à margem da sociedade, vá lá e tome as coisas dele e depois não acontece nada. Não acontece absolutamente nada com ele. Ele volta, se for o caso, ele vai voltar em cima, fazer novamente na sua própria propriedade, na sua propriedade. Então, mas por outro lado, nós tivemos aquele caso no Mato Grosso que o proprietário contratou milícias e sabia que ia acontecer um roubo. E foram lá e mataram 6 pessoas. Ele foi envolvido. Envolvido como parte... mandante. Ele foi preso. Tá ok? Então, nós temos que seguir a lei. Mas assim, você quer ver algumas coisas que nós temos hoje sindicatos rurais, associações, cooperativas, nós temos a bancada do agro no Congresso. Por que não mostrar a sua insatisfação através de movimentos pacíficos, mas levar a reivindicação de que a lei seja cumprida? Uma vez eu estava numa reunião com o ex-secretário de Segurança do Rio de Janeiro, o Beltrão. E na hora que abriu lá para fazer pergunta, eu falei, impunidade. Será que se nós pegarmos a nossa lei penal de 1940, se nós dessemos uma reformulada nela? Ele falou, não. Olha a resposta. Ele falou, a lei nossa, mesmo de 1940, ela é perfeita, basta que se cumpra. Basta que se cumpra o que está na lei. Então, se o crime prevê reclusão de X anos, que se cumpra X anos de prisão. Agora, você quer ver um outro erro? Esse é o erro da lei de 1940. Porque naquele tempo, 1940, quando foi feita a lei penal, era assim, não, o elemento precisa sair fora da sociedade para depois voltar e ser ressocializado. Então ele precisa sair fora da sociedade para que ele aprenda e quando voltar ele vai ser um novo homem. Ele é um novo homem hoje? Nunca foi isso. Que ladrão é ladrão. Agora, é claro, chegamos naquele ponto. Amanhã ou depois, eu mato uma pessoa. Eu, ser humano, brasileiro, pagador dos seus impostos, também acordo cedo, etc, etc. O que vai acontecer comigo? Eu vou preso. 21 anos de cadeia, crime qualificado, doloso, etc, 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 etc. É mais fácil um pai de família ir preso nessa terra hoje do que um ladrão. Porque o ladrão, ele conhece todos os entraves, todos os caminhos, ele conhece todas as saídas, já tem advogados, sabe? Então, esse é o país que nós vivemos. O Brasil Paralelo abrange isso também. Tem que acabar com esse tipo de coisa. Tem que acabar com essa coisa de saidinha de Dia das Mães. Ou seja, ele tem que ter uma sentença que vá significar uma coisa muito pesada para ele. Por exemplo, você citou Estados Unidos, eu cito também, a gente vê em filmes americanos e é uma realidade. Ele recebe a visita da esposa através de um vidro. É isso, acabou. Você está fora da sociedade, você não consegue, o seu perfil, você não consegue viver na sociedade. Então, na hora que nós conseguimos implantar isso aqui, voltar, né? Porque o Brasil no passado era assim. As pessoas tinham medo de ir para a cadeia. Aí a coisa foi relaxando, e hoje, novamente, o crime compensa.
Ou seja, além da gente contar, então, com o trabalho da polícia, trabalho de Ministério Público, de órgãos de inteligência que investigam e acabam desmantelando essas quadrilhas, como a gente trouxe aqui essas informações, a gente também tem que cuidar da segurança na nossa propriedade, né? Na propriedade de vocês também, produtores rurais. E temos o curso do nosso especialista aqui em segurança do agro, Carlos Zumelli. O curso, na realidade, é levar conhecimento para que vocês mudem a atitude, para vocês tenham essa ideia. Isso aí me traz, não sei se é Sócrates, Platão, que citou alguma coisa naquele tempo, que diz que pobre do país que precisa construir mais prisões do que escolas. É uma mensagem e tanta, essa é uma mensagem para a sociedade. Mas hoje, por exemplo, no Brasil, nós teríamos que construir mais prisões. Falando da segurança da porteira para dentro, cuide da sua operação, cuide da sua família, cuide do seu patrimônio. Aprenda, venha aprender com a gente o que é segurança, conceitos de segurança, conceitos corretos, tá ok? Para que você possa ter a sua operação, para que você possa ter o seu negócio navegando em mares tranquilos. E com essa mensagem, com essa fala filosófica de Carlos Zumelli, a gente termina mais um episódio do podcast Artigo 144. Eu sou Letícia Guimarães, esse é Carlos Zumelli, nosso especialista em segurança do agronegócio. Até a próxima. Até a próxima.